Então, peraí, deixa eu ver. Take 1. Bota esse eita aí, gente. A primeira entrevistada do novo talk show do IAX, professora, pesquisadora, orientadora, coordenadora do projeto Dissemina Lab. Ela é um ícone, ela é uma lenda, ela é um momento, ela tem o ponto. A nossa queridíssima Geisa Rodrigues. Obrigada, Matheus. Obrigada por me receber. Muito feliz de você estar aqui. Então, quais foram os motivos que levaram você a escrever um artigo sobre o papel das mídias contemporâneas nas relações de gênero e raça? Então, na verdade, esse artigo ele foi escrito a três mãos, né? Eu, o Pedro, Henrique Conceição e a Monique Paula, né, que eu expliquei antes para vocês até que são meus parceiros no projeto de pesquisa. A gente vem pesquisando. A gente, na verdade, o Dissemina Lab é um grupo de estudos vinculado a um projeto maior que eu tenho que se chama Laboratório de Pesquisas em Gênero e Raça, na Comunicação e na Cultura. E a gente tem um grupo de estudos vinculado a uma linha de pesquisa em que a gente reuniu uma grande parte de alunos negros, praticamente só alunos negros, né, formando um grupo, e era um grupo de alunos que estavam interessados em pesquisar questões de representação na mídia e tentar pensar, né, tanto pensar de forma crítica com relação ao que a mídia vinha fazendo, está fazendo, como também pensar em alternativas com relação aos formatos, às epistemologias, né, da comunicação, como mudar e como romper com uma estrutura, né, que sempre foi muito branca, eurocêntrica, uma estrutura linguística, inclusive, discursiva, né, estética, afetiva. Então é muito difícil, a gente ainda está nesse processo. Bom, e aí a ideia de escrever o artigo, ela veio depois que a gente já estava há uns 2 anos trabalhando tanto com pesquisa como com extensão, né? E a extensão promoveu uma série de debates sobre o tema também. Então, e eram discussões que a gente levantava em sala de aula também, algumas disciplinas vinculadas ao tema. Então a gente já tinha ali uma bagagem e algumas impressões iniciais que a gente queria colocar para fora, que a gente queria publicar para fazer reverberar, para multiplicar isso, né? Para levantar inclusive outros tipos de debate e discussões. Então, o principal é uma preocupação que a gente tem, né, que nasce inclusive dos alunos. Eu criei o grupo meio que por conta dessa preocupação, desse olhar deles, porque não havia nenhum grupo assim dentro do campo da comunicação. A gente tem poucas investigações no campo da comunicação direcionadas especificamente para questões raciais. Então, mas a preocupação, sobretudo, era, né, há uma estrutura com relação à produção de sentidos nos meios de comunicação, ao formato, né? E a gente tem alunos tanto de publicidade quanto de jornalismo. A gente levantou muitas discussões em cima de leituras e a gente percebeu, tinha um cômodo principal ali, né? Que a gente queria colocar no papel, queria escrever sobre isso, que está relacionado à forma como a mídia está lidando atualmente com as demandas de falas, de posicionamentos de práticas antirracistas. Mas a gente percebe algumas estratégias hoje na mídia que estabelecem uma certa manutenção de valores anteriores. Até porque é uma estrutura que já está pronta há muito tempo. Eu não estou falando só do racismo como estrutura, não estou falando da mídia. É muito difícil se dissolver. Então é sempre uma questão muito conflituosa. E aí no artigo a gente quis escrever um artigo falando sobre percepções. Que a gente foi reunindo através dos trabalhos dentro do grupo, através dos debates e discussões. A gente sentiu falta de colocar isso, de publicizar mesmo, literalmente falando, né, colocar numa base científica escrita e refletir, né, demonstrar cientificamente isso que a gente estava percebendo ali com relação, por exemplo, a essas estratégias de apaziguamento das questões raciais. O artigo tenta, de alguma forma, refletir sobre esse momento atual que a gente está vivendo, olhando para trás, olhando para o histórico também das mídias. Essa é a proposta. E refletir de uma forma crítica. O que a gente pergunta? Quando elas ajudam realmente a romper com as estruturas que ajudaram a perpetuar o racismo. Isso é bem complexo porque isso envolve, falei de afetividade, né, mas envolve o sensorial, envolve o olhar, envolve a nossa forma de se identificar com as imagens, né. Construir uma imagem nossa, uma imagem... Essa era a primeira preocupação. Nos efeitos de manter negros em determinados lugares, as imagens, os modelos, né, vários estereótipos aí que vão se renovando, vão virando outras coisas. E aí, assim, a grande questão que a gente quis levantar no artigo é, se você pega trabalhos contemporâneos da mídia e que se propõe a fazer de um jeito diferente, até por conta do momento que a gente está vivendo hoje, em que isso virou quase que estratégia de sobrevivência. De que forma isso está sendo feito? E será que da forma como está sendo feito, existe mesmo a possibilidade de mudança? Existe um investimento em termos políticos ali? Ou o que a gente percebe muito é o contrário. Eu não diria o contrário, mas um processo
de tentativa de apagamento dessa carga histórica, mas o papel que os próprios meios de comunicação de marca e as marcas, enfim, né, exerceram dentro desse processo. Quando você tenta apagar o histórico e tenta disfarçar elementos que já estão muito fortes ali porque estão vinculados ao racismo, aí você está, na verdade, inaugurando um tipo de estratégia, é isso que a gente está pesquisando, de apaziguamento. A gente tem um receio de que a mídia, ao tentar apaziguar ou a tentar em alguns momentos, é claro que não é uma coisa reta, assim, reta que eu digo, não é o mesmo posicionamento em todos os programas, a grade é grande, só que a gente tem que ficar o tempo inteiro atento para não deixar isso escapar. Qual foi a metodologia usada para criar o artigo? A gente começa o artigo falando de racismo em mídia de uma maneira geral, trabalhando o conceito Jones com o conceito de hipervisibilização, porque ela fala de um processo aí de hipervisibilização e invisibilização. Por um lado é invisibilizado, por outro lado, há imagens negativas hipervisibilizadas. Então a gente falou de uma maneira geral, sobre o papel da mídia aí nesse processo. E depois a gente foi entrando mais especificamente na questão do Brasil, usando principalmente a Lélia Gonzalez e o Muniz Sodré para falar sobre o formato de racismo brasileiro, né? Ela com esse conceito de neurose e de denegação do racismo, né? Um racismo que se esconde. E ele existe, mas fica ali nas entrelinhas e ele é negado. E ela fala disso como se fosse uma neurose mesmo. E o Muniz Sodré, ele fala de duplo vínculo, né? Ele fala do racismo no Brasil como aceitação e rejeição ao mesmo tempo, assim, né? É como se você abole, por exemplo, a escravidão, né? Os fatores de subjugação do corpo, mas você mantém no social ainda elementos que vão, a palavra não é manter, né? Mas que vão solidificar as diferenças, vão solidificar, não que as diferenças não devam existir, mas solidificar as desigualdades, as assimetrias. Depois a gente parte pro Stuart Hall, mais para a parte das análises, porque em cultura e representação ele tem um formato de análise muito interessante, em que ele mistura um pouco de análise de discurso com semiologia, então tem um olhar interessante. Esse conceito da Patricia Hill Collins também, de imagens de controle, ele é interessante porque ele vai se renovando, sobretudo na segunda parte do artigo a gente usa ela. Quais foram os fatores que você acha que contribuiu para o racismo midiático? Na verdade, você não tem fatores que contribuíram, né? Você tem o Brasil, o que a gente é hoje, o nosso próprio conceito de pátria, assim. Não dá pra separar mídia de racismo. Como é que você separa? A mídia, ela já nasce na base do que a gente é. E se o capitalismo, ele está diretamente vinculado também, ele se estruturou a partir disso, e a mídia tem esse vínculo direto, né? E, sobretudo, eu acho que a gente tem que entender sempre com um processo duplo aí, né? A mídia influencia e é influenciada, claro. Então, nesse processo aí de entender qual é o papel da mídia na formação do nosso imaginário social também, né? Há um processo de retroalimentação, em que a mídia perpetuou. E ao perpetuar, ela produz sentido, ela também cria. E ajudou aí a solidificar essa imagem do Brasil, por exemplo, como uma democracia racial. Então as coisas sempre tiveram muito amarradas, né? Não dá pra você separar a mídia de sociedade. Tanto ao receber, não tô dizendo que a mídia é reflexo de uma realidade que já existia. Não é isso. É mais complexo. É como se ela fizesse parte desse processo, também produzindo realidade. Porque a realidade simbólica, ela vira realidade. Na área da publicidade contemporânea, temos visto um pequeno aumento da representação negra nas marcas. Apesar disso, podemos dizer que esse papel ainda é estereotipado e subrepresentado? Estereotipado, eu acho que sempre é. Só que os estereótipos, aí eu prefiro até usar o termo imagens de controle, né, que amplia um pouquinho mais, eles vão se renovando, sabe? Inclusive o próprio estereótipo do formato que passa a ser utilizado, ou da fala, ou do olhar que passa a ser utilizado dentro da prática antirracista atual. É isso que a gente tem que prestar atenção, né? Se ela está se renovando mesmo. Acho que ainda há muita subrepresentação. Se você para pensar na mídia de uma maneira geral, ainda há muita subrepresentação, sim, não protagonismo. A questão é se o protagonismo e o formato de representação, ele é capaz de produzir mudanças. Eu acho que a grande questão na publicidade contemporânea, que a gente tem que ficar muito atento, é se isso não é uma tendência e até que ponto não há uma apropriação da causa por parte das marcas sem que elas estejam fazendo as outras coisas. Sim.
não é só pegar e ilustrar uma campanha com uma pessoa preta. Tipo assim, quem lá atrás que fez essa campanha? Exatamente. Quem lá atrás fez esse produto? E ainda assim, eu acho que é pouco. Eu acho que a mídia tem feito pouco, sim. A gente analisou, por exemplo, aquele comercial do Boticário, que, né, se falou muito sobre ele. Aliás, uma coisa também que a gente pensa, às vezes a gente sente, percebe que a mídia faz isso esperando a polêmica, porque já espera, já pressupõe uma audiência que tem um comportamento racista e tal, um comportamento mais agressivo, e aí, obviamente, alguém vai reagir, alguém vai fazer uma campanha e vai tentar gerar os likes, né? A gente pegou as campanhas anteriores e as campanhas posteriores, elas foram todas protagonizadas por brancos e a abordagem é diferenciada. A única campanha que pegou uma família negra, ela é completamente diferente de todas as outras. Mas aqui também entra a questão do pessoal, porque... Sim, mas essa é a questão, é trazer a luta pro coletivo. Essa é a grande questão, não cair nessa armadilha. Exatamente, porque às vezes, tipo assim, a gente às vezes não sabe onde começa o coletivo e termina o nosso pessoal. A gente... Ótima que é uma fala. coisa muito interligada. É isso mesmo. Em relação à cobertura do assassinato da Marielle Franco, vinculado em março de 2018, a mídia ali despotencializa a luta sobre a negritude, mulheres e pessoas LGBTQ em relação à vereadora. Eles desassociam ela de todos esses lugares dela. A gente analisou, acho que as matérias do Fantástico, a gente tá falando mais de audiovisual ali, né? Foi o olhar que a gente teve ali, de que despotencializou, esvazia um pouco a luta política. Quando a gente falou em despotencializar, aos pouquinhos você vai mudando, eles mudam a terminologia, ou você percebe ali uma conjunção de imagem e texto que coloca em segundo plano algumas questões da luta política, transformam ela em ícone. Quando vira produto, as chances disso ser despotencializado, tornando esse produto em si já está um pouco despotencializado. Porque você reverbera para mais pessoas a imagem da Marielle, mas o processo de luta política, né, ele pode ser apagado. Porque tem um histórico, tem um peso, tem a gente chama de materialidade, né? Tem uma materialidade ali. Nessa matéria, a gente percebeu, especificamente nesse caso, várias coberturas diferenciadas, né? Hoje você tem perfis de mídias um pouco diferentes também, mas a gente percebeu ali no Fantástico realmente uma dramatização da situação, né? Uma aproximação muito maior da questão. Não que a questão afetiva da Marielle não fosse importante, era fundamental, mas a questão política ficou em segundo plano. A luta política. Porque é isso que interessa quando a gente quer pensar na morte da Marielle. Quem mandou matar? E por que mandou matar? E por que na hora de matar foi uma mulher preta que foi morta? Né? Não é à toa. É uma questão racial. Mas a luta política da Marielle, ela vai muito além daquela personalidade que está sendo mostrada, entendeu? Como a vereadora mais votada, celebridade assassinada. É isso. Ela é tratada como celebridade. Da forma como ela é tratada ali na matéria, a gente percebe uma despotencialização, sim. Voltada para o âmbito acadêmico da UF, a gente teve um aumento significativo de alunos pretos, mas a gente tem uma grande falta de docentes pretos na UF. Na verdade, a gente não tem. Não tem, Eu falo, a grande falta não tem. A grande falta a gente não tem. Não tem no IACS, eu tô muito chocada com isso. E você acha que, desse modo, é possível criar um ambiente acolhedor para esses alunos pretos que estão entrando, que entraram, os futuros que estão tentando ingressar aqui dentro? Ambiente acolhedor? A universidade não vai ser um ambiente acolhedor. Esse formato de universidade que a gente tem nunca vai ser, é sempre um desafio. A gente tem vários artigos publicados lá por alunos, os alunos que escrevem no meu projeto, no Dissemina, né, a gente tem um site. São alunos negros falando sobre a experiência deles na universidade, né, a sensação que vir para cá. E vários trabalhos que saem daqui também preocupados ainda com isso, né? Qual é o impacto sobre a vida de pessoas, assim, que são, por exemplo, às vezes a primeira pessoa da família que vai fazer a faculdade e tal. O que é entrar aqui, assim, nunca é acolhedor. Nunca é. Não é só principalmente por falta de docentes, né, direção, estrutura, mas a própria universidade, epistemologia. A universidade, ela é fundamentada num saber branco. E ela realmente é elitizada. Então, é da ordem do conflito. Eu acho que eu vou falar uma coisa que meus colegas podem ficar com raiva de mim, é para entrar e sair falando mal mesmo.
É o mínimo que vocês têm que fazer, entrar e falando assim, me ajudou o quê? Aqui. Vocês é que ajudam a gente. O curso mudou muito depois que os alunos negros começaram a entrar, e mudou para melhor. Então houve uma mudança efetiva, mas não suficiente. Porque há um problema muito grande com relação à manutenção desses alunos dentro da universidade. Porque entrar só, não é, entrar é fácil, agora ficar. Entendeu? Alimentação, transporte, segurança, tempo para fazer as coisas, porque o tempo das coisas dentro da universidade ele não respeita o tempo também, às vezes, das pessoas. A gente está no primeiro período e a gente já teve uma discussão sobre isso em relação a algumas matérias, porque alguns professores presumem que todos aqui entraram em pé de igualdade. Isso não existe. Tanto em questão de conhecimento, de tipo, tem uma galera que vem de um ensino podre, né? Vamos ser sinceros, um ensino podre, e aí não consegue acompanhar, não está acostumado com uma linguagem acadêmica que é muito mais difícil, rebuscada, não é acolhedor, não é receptivo em alguns casos, de tipo, você entrou e você se vira. Isso é muito sério, porque a gente tem que, inclusive, analisar isso, os níveis de evasão, quanto tempo um aluno que entra por cotas ele leva para terminar o curso. É bem complexo, a gente não tem essa estrutura ainda. E eu tenho, assim, uma proposta que eu queria muito que a gente criasse dentro do curso de comunicação um núcleo básico de estudos sobre questões étnico-raciais, que eu acho que é muito importante. Não que o professor negro, quando entra aqui, ele tenha a obrigação de só pesquisar isso, que isso é um saco também, né? Mas seria uma forma também de você ter pessoas ali dentro e de você ter... Como é que você vai falar de comunicação e não vai lembrar que o Brasil é o país que é? Mas é um processo que a gente está construindo aos poucos e que é difícil. Porque os nossos critérios, eles são brancos e eurocentrados também. Os critérios envolvem a temporalidade, o prazo certinho, a escrita correta de tal forma, o olhar metodológico, né? Como você se sente sendo uma mulher branca dirigindo um projeto voltado para alunos pretos? O que eu comecei? Eu tenho uma filha negra, né? Eu fui casada durante muitos anos com o pai, enfim, né? Fruto da palmitagem, obviamente, mas isso começou a me afetar muito. Mas e aí a minha relação com ela afetou diretamente a pesquisa. Porque eu tava, assim, eu tava vivendo várias coisas e vendo uma criança crescer. Ela tá com 14 anos agora, né? Mas, assim, um processo desde os 6, 7 anos, assim, que começou a me afetar muito. E eu falei, cara, eu trabalho com isso e eu não vou fazer nada. E aí a gente começou a pensar nas disciplinas e os alunos foram chegando, né? É bom pensar nisso, assim, a iniciativa do grupo vem dos alunos. Eu não gostaria de estar nesse lugar. Não é que eu não gosto de estar nesse lugar. Não tem um lugar que me faça mais feliz do que estar no meio do meu grupo de pesquisa. Mas não sou eu que tenho que fazer isso. Infelizmente, eu estou tendo que fazer. Eu acho que é importante eu pensar a branquitude, sim. Eu acho que é importante pensar outras coisas, mas pensar em descolonizar, misturar, né, as coisas. Espero que ninguém entenda, inclusive, porque, aliás, é muito bom frisar isso. Eu não apresento essa pesquisa. Esse artigo foi o primeiro que eu publiquei, assim mesmo eu publiquei com a Monique e com o Pedro, sobre esse tema. Eu tenho evitado publicar e eu tenho evitado participar de congressos fora para falar sobre questões de negritude, porque eu acho que não sou eu que tenho que falar. Não pensando necessariamente no lugar de fala, mas pensando que é o momento de deixar que quem tem propriedade no assunto e que sente coisas que eu nunca vou sentir, e eu acho que pesquisa é afeto também, pesquisa é sensação, pesquisa é percepção, eu acho que nisso que a gente tem que prestar atenção. Pra gente encerrar rapidinho, você topa fazer um teste-a-teste comigo? No melhor estilo Maria Gabriela? Ai, meu Deus! Fala. Uma música. Uma música? Jesus! A carne mais barata do planeta. Eu veio na minha cabeça. A carne mais barata do mercado, me veio. Um filme. Um filme? Tem um filme que eu ia falar que foi, acho que, um dos melhores que eu assisti nos últimos tempos, assim, que me tocou muito. Um filme, Temporada. Um sonho. Um sonho? Mais colegas pretos? Outra universidade? Talvez? Um medo. Um medo? Me aposentar e ver que pouca coisa mudou aqui dentro. É provável que isso aconteça.
Geisa por Geisa. Tagarela? Indecisa, estressada, ansiosa, mas com uma fome danada, assim, de fazer um monte de coisa. Isso, a gente terminou. Muito obrigada, gente. Esse tete a tete com a Marina me detonou. É um prazer fazer essa entrevista. Obrigada, adorei.